Olá, alunos! Este vídeo ele é a resolução da nossa segunda lista de radiciação. Também vai ter questão de notação científica. E eu vou estar resolvendo as questões que eu passei para vocês na plataforma do Google de os formulários, ok? Que vocês fizeram e enviaram para mim. Bons estudos, espero que ajude vocês na resolução. Então vamos aqui no Google Sala de Aula, ok? Abrir o Google Sala de Aula, deixa eu diminuir aqui minha imagem. Então vamos abrir aqui. Revisão 3, revisão 2. Vamos fazer a revisão número 2. Então você abre aqui a atividade de radiciação. Questão número 1. João deseja cercar um terreno quadrado de área de 484 metros quadrados, sem porteira, e pretende colocar 6 voltas de arame farpado. E precisa saber quantos metros de arame vai usar. Ajude-o a encontrar. Então o João está aí, ó, trabalhando, né? Vamos resolver a questão. Resolvendo a questão 1, nós temos um quadrado, um terreno quadrado, cuja sua área é 484 metros quadrados. Então, como vai ser cercada, eu tenho que saber a medida do lado, né? Quanto que mede o lado desse quadrado? Eu sei que a área do quadrado é o lado vezes o lado, que é o lado ao quadrado. Então, se eu quero saber quem é esse lado, né? Para saber quem é esse lado, basta calcular a raiz quadrada da área. Então, o lado vai ser o quê? O lado vai ser a raiz quadrada de 484. E aí, de que maneira eu vou resolver isso? Tem dois métodos, que é o da fatoração e o da tentativa. Vamos tentar fazer pelo da tentativa, porque nós sabemos que 20 ao quadrado é igual a 400. Então, o lado é um pouco maior do que 20. Porque se fosse 20, a área seria 400. Se o lado fosse 21 metros, qual seria a área? 441 metros quadrados. Está se aproximando do valor da área. Se fosse 22. Se fosse 22, o lado, então a área seria 484. Então, quanto mede o lado? 22. Porque se 22 ao quadrado é 484, logo a raiz quadrada de 484 é igual a 22. Beleza? Acabou a questão? Não, não acabou. Muitos alunos pararam aí no 22. Mas aí 22 é a medida de um lado. Então, quanto de arame que eu tenho que comprar? A quantidade de arame vai ser determinada da seguinte maneira. O que eu sei? Eu sei a medida do lado. Mas quantos lados tem o terreno? Se for só um contorno de arame, só uma camada de arame, seria 4 lados. Então, seria 4 vezes 22, que seria 88. 88 metros. 88 metros. Porém, vão ser usados quantas camadas de fios? Quantos fios, né? 6. Então, tem que pegar 88 e multiplicar por 6 vezes
6. Esse aqui é 1 vezes. Isso vai dar quanto? 528 metros. Então, 528 metros é o quanto que João vai gastar de arame. Espero que vocês tenham entendido essa questão. Questão número 2 diz o seguinte: embora o índice de massa corporal, o IMC, seja amplamente utilizado, existem ainda inúmeras restrições teóricas ao uso e às faixas de normalidade preconizadas. O recíproco do índice ponderal, a sigla que é o RIP, de acordo com o modelo alométrico, possui uma melhor fundação matemática, já que a massa é uma variável de dimensões cúbicas e a altura uma variável de dimensões lineares. Então a altura ela tem só uma dimensão, né? Já a massa a gente calcula o volume, que são 3 dimensões. Então as fórmulas que determinam esses dois índices são o IMC, nós temos aí o IMC, deixa eu mexer aqui. Nós temos o IMC, que vocês já conhecem, e temos esse RIP aí, que é a fórmula nova. E aí nós temos aí, ó, se uma menina com 64 kg de massa apresenta um IMC igual a 25 kg por metro quadrado, então qual vai ser o RIP dela? E aí, pessoal? Então vamos tirar um print da tela e vamos tentar resolver. Bom, então eu separei aqui as duas fórmulas e os dados da questão. O IMC da menina é quanto? É 25. E o IMC é igual a massa dividido pela altura ao quadrado. Então, o IMC é 25, a massa é quanto? 64. Então, eu preciso saber a altura para poder calcular o RIP. Qual é a altura? Eu não sei, então vou chamar de H. A altura ao quadrado. Então, basta que eu resolva essa equação. Posso colocar um imaginário aqui e fazer a regra de 3, né? Ó. Multiplicação cruzada. 25 vezes H ao quadrado. 25H ao quadrado vai ser igual a 1 vezes 64, 64. Então, H ao quadrado vai ser igual a 64 sobre 25. Então, H vai ser igual a raiz quadrada de 64 sobre 25. Pois qual é o número que ao quadrado vai dar 64 sobre 25? A raiz quadrada. E isso é igual a quanto? A raiz quadrada de 64 é 8. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, quanto mede a nossa altura? A nossa altura, ela vai ser 1,6 metros. Acabou aí? Não. Eu só encontrei a altura da pessoa. Agora, como eu tenho a altura e eu tenho a massa, eu posso encontrar o RIP. Sabendo a altura, a gente vai calcular agora o RIP. Mas se você observar na fórmula do RIP, a altura é dada em centímetros. Então, a pessoa que tem 1,6 metros, 1,60 m, ela vai ter 160 centímetros. Então, qual é o valor do RIP? 160 dividido pela raiz cúbica
da massa, que é 64. Bom, basta efetuar essa divisão. Então, para isso, nós temos que saber qual é a raiz cúbica de 64. Qual método que eu vou utilizar? Vou fazer pelo método da tentativa. Tenho que achar o valor que é o cubo de 64. Então, se eu pegar, por exemplo, 4 ao cubo, é 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Bom, você poderia começar desde o 1, né? Fazendo até você... Aqui vai dar 27. Aqui vai dar 8. São atividades que a gente já costuma fazer, né? 2 ao cubo é 8, 3 ao cubo 27, 4 ao cubo 64. Então aqui você vai pegar 160 e dividir por 4. E quanto isso vai dar? Igual a 40. Então a resposta lá que vocês teriam que marcar seria o quê? Cadê nossa atividade? 40. Marcamos a opção. Agora vamos à questão número 3. Questão número 3 é só resolver essa expressão. Vamos lá, resolver a expressão. Então a gente vai começar a resolver pelo que está mais dentro do parênteses. 63 dividido para 9 é 7. Só que esse valor está ao quadrado. Vezes 11 mais 35. Tudo isso dividido pela raiz de 25, eu já posso resolver, que é 5. Agora eu vou resolver o que? A potência. 7 ao quadrado, 49. 49 vezes 11 mais 35 dividido para 5. Agora eu vou resolver o que? A multiplicação que está dentro do parênteses. 49 vezes 11, 539. Mais 35 dividido para 5. Agora eu vou resolver o que primeiro? Resolver o que está dentro do colchete, que no caso é o nosso parênteses. 539 mais 35 dá 574. 574 dividido para 5, isso vai ser 114,8. Qual é a resposta? Essa é de marcar. 114,8 A. Você vai marcar o item A. Aqui não está marcando. Vamos resolver a questão 4 agora. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica, que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é... Bom, basta só você primeiramente olhar a unidade. Para resolver essa questão, basta olharmos para a unidade dada no texto e a unidade cobrada na questão. Ambas as unidades estão em milímetro.
Então, não preciso fazer nenhuma transformação de unidade. Basta que eu transforme o valor numérico 0,00011 em notação científica. Então, o que nós vamos ter que fazer? Correr as casas decimais. Que a gente já sabe que se a gente corre a vírgula para a direita, o expoente vai acrescentar negativamente. Se a vírgula corre a casa para a esquerda, o expoente vai se acrescentar positivamente. Então, quantas casas nós vamos correr? Nós vamos ter que, a vírgula vai ter que ficar aqui, né? Então, eu vou ter 1,1 vezes 10 elevado a quanto? Sem contar quantas casas? 1, 2, 3, 4. 4 casas decimais. Então, aqui vai ser menos 4. Vamos ver se 4 ficou feio. Menos 4. Qual é a alternativa? Alternativa D. Vamos lá marcar a alternativa D. E resolver a última questão. Então você vem aqui e marca a alternativa D. No meu não estou conseguindo marcar. Última questão. Questão 5. Sabemos que o volume de um cubo é encontrado calculando o valor da sua aresta ao cubo. Se um cubo possui um volume de 512 centímetros cúbicos, qual é o valor da sua aresta? Então é bem simples, comando bem direto. Essa questão 5 ela é bem simples, porque a gente sabe que o volume é igual a aresta ao cubo. Logo, a aresta vai ser a raiz cúbica do volume. Quanto é o volume? 512. Então, a aresta vai ser a raiz cúbica de 512. Bom, quais dos métodos eu vou utilizar? A fatoração ou vou utilizar a tentativa? Eu vou utilizar o método da tentativa, mas você pode fazer também pela fatoração. Se fosse o 5, a aresta, então o volume seria quanto? 5 ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5, 125, que ainda está um pouco longe do nosso volume de 512. Se a aresta fosse 6, 6 ao cubo seria 6 vezes 6 vezes 6, que seria 216. Ainda não chegamos, mas estamos nos aproximando. Se a aresta fosse 7, 7 ao cubo seria 7 vezes 7 vezes 7, 343. Está chegando próximo. Se fosse o 8, 8 ao cubo seria 8 vezes 8 vezes 8, 512. Então, qual é o valor da nossa aresta? Então, a nossa aresta vale quanto? Vale 8. Porque se a aresta for 8, o volume vai ser 8 vezes 8 vezes 8, 512. Então, você vai lá no formulário. A resposta é 8. Não esqueçam de colocar o nome completo, colocar a turma e só enviar. E eu peço que todos que assistam o vídeo refaçam a lista, corrigindo as questões. É isso, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.